Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Olá, chegou o momento mais agradável da sua semana. Eu sou Valéria Pires e começou o Rotine-se. Bom dia para você que nos escuta. Eu sou a Ju Schutz e inicio esse bate-papo do nosso segundo episódio. Vamos recapitular. No primeiro, contamos um pouquinho da nossa experiência, porquê da existência desse projeto e demos o pontapé inicial nessa super aventura rumo a uma vida bem mais leve. E olha, Ju, eu saí daquele bate-papo eufórica. Vou dizer que salvou a minha semana. Mas hoje a gente tem uma convidada super especial que com certeza não vai ser diferente. Sua voz por si só já traz aquela paz e a tranquilidade para deixar qualquer coração quentinho. E eu acredito que durante a pandemia, e especialmente nessa fase que estamos agora, pós-pandemia, é um dos profissionais que a gente tem mais ouvido falar, né? E acho que as pessoas mais estão procurando, né? Antes não existia essa procura tão grande como nesse pós-pandemia. E ela vai trazer para nós uma nova perspectiva de autoconhecimento, uma perspectiva de vida, sobre atenção plena, sobre os nossos autoconhecimentos e vários outros assuntos interessantes. E o que a gente está falando? De uma psicóloga, né? E hoje eu vou chamar para a nossa conversa a psicóloga que eu tenho orgulho de chamar de minha, que é a Ivonete Gomes. Seja muito bem-vinda ao Rotine-se, Ivonete. Bom dia! Olá! Bom dia! Olá! Muito bom estar fazendo parte deste projeto. Na verdade, eu ouvi falar dele, o início dele, e estou, assim, muito feliz, numa expectativa muito boa desse nosso bate-papo. Eu avisei que a voz dela era calma e plena, né, Ju? Ela deixa a gente numa paz quando começa a conversar com a gente, que a gente resolve daí que a gente vai falar tudo para ela, né? Exatamente, é fácil de se abrir com ela. E aí, eu começo a nossa conversa falando uma coisa, tirando o paradigma de que quem faz terapia é doido. Por favor, somos aqui tratadas por psicólogos, a minha, graças a Deus, aí tem feito um trabalho incrível há 1 ano e meio, né? E a gente quer trazer para esse papo de hoje, falar um pouco de rotina, né? Então, rotina foi algo rotulado como algo ruim, né? Que é algo que sacrifica você. Ivonete, rotina é bom ou ruim? Conta pra gente. Pode ser boa, deve ser, porém, às vezes ela se torna ruim. Vamos entender um pouco isso, né? O hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, de planejar. O que você pensa quando você levanta? Qual vai ser o seu dia? Como será a sua semana? Tem planejamento. Agora, não pode ser rígido. Podemos caminhar um pouco falando sobre rotina. Qual é a importância da rotina? Nós podemos pensar o que é acordar e não saber o que vamos fazer no dia. O que vamos comer, ter que decidir tudo. Logo ao acordar. Com certeza isso traria para a maioria de nós ansiedade. Exatamente. E em nível elevado. Ansiedade em si até é bom, né? Um certo nível de tensão é saúde mental. Porém, a falta de rotina, o não ter planejado o que nós vamos fazer, pode gerar uma ansiedade num nível muito elevado, nos levando até mesmo a desencadear um transtorno, como o transtorno de ansiedade, ou até mesmo uma doença como a depressão.
Isso nos gera, você fala de gerar ansiedade, fica um sentimento de que a gente está perdido, né? Quando começa um dia sem a rotina, ela não pode escravizar, né? A gente não pode fazer aquele checklist de manhã e ser um robozinho seguindo exatamente do mesmo jeito todo dia, até porque a gente não acorda todo dia do mesmo jeito, né? Mas tem aquelas coisas que a gente tem que fazer para que o dia seja um bom dia, né? Eu sempre escutei falar, né? A gente tem algumas rotinas que algumas pessoas chamam de organizadoras, que são aquelas rotinas que nos dão um bom dia e nos deixam fazer um dia bom, né? Tem gente que antes de tomar um café não consegue fazer nada, né? Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que, se eu não arrumar a cama quando eu acordo, deixar a minha cama super, né, arrumada, direitinho, com a coberta esticada, com a colcha no lugar, o meu dia não vai ser um bom dia, porque eu não consegui fazer nem isso por mim, imagina o resto do dia, né? Mas sabe que nessa questão de arrumar cama, eu falo aqui em casa, que você bagunça a vida. Se você não deixa a cama bagunçada, a vida vira uma bagunça. Eu também tenho essa premissa, Ju, tamo junto. Exatamente. Eu sou aí como a Valéria, eu tenho que tomar meu café da manhã. Se eu não tomar meu café da manhã, café mesmo, não é chá, não é suco, é o meu café com leite, né? Que deu início ao meu dia, a um bom dia, né? Quando nós pensamos aí na questão de ter ou não ter rotina, nós vamos pensar o seguinte: quando eu tenho as coisas planejadas, eu otimizo o tempo, eu me torno mais produtiva, eu fico mais segura. É a previsibilidade do que vai acontecer, né? Você já tem uma ideia de como vai ser o dia, né? Isso, ter uma ideia como vai ser o dia, porque é aquilo que há pouco nós falamos. Se nós não temos isso, a ansiedade ela vai surgir. As inquietações do que vamos fazer, como vamos fazer, elas vão surgir com certeza, e à medida que as horas vão passando, nós acabamos não sendo produtivos, perdemos tempo. O nosso nível de cortisol vai aumentando, que é justamente a química do cérebro que está dizendo para nós que, opa, há perigo, eu não sei o que vai acontecer. Eu posso estar em perigo. Isso para o nosso cérebro, isso para o nosso corpo, o resultado é desastroso. Principalmente quando é contínuo, né? E aí é quando a gente fala de desastre, tem um outro desastre, que é quando a programação é muito marcadinha. Porque uma coisa é a rotina, mas assim, para o dia acontecer, não depende só de você, né? Muitas vezes tem outros autores aí que podem fazer dar uma certa mexida aí nas estruturas. E aí, como se preparar para o imprevisto? Ótimo, bem isso, não somos só nós, né? Então, essa também é um estar preparado psicologicamente, é não ser tão fechado, tão engessado, rígido, porque tudo tem que acontecer de determinada forma. E aí nós vamos ter que pensar na questão: quem sou eu, quem é o outro? Autoconhecimento, o conhecer o meu modo de funcionar. Porque algumas pessoas, se elas chegarem no trabalho, por exemplo, e a mesa dela estiver em desordem, e ela chegou atrasada, ela vai sofrer demais. Essa sou eu, Ivonete. Se a minha mesa tiver, e se alguém chegou e deixou alguma coisa em cima da mesa porque precisava me entregar e não está do jeito que eu deixei no dia anterior, meu Deus! E se eu cheguei um pouco, às vezes, né, um dia que a gente se atrasa um pouco, nossa, acabou com o meu dia, destruiu o meu dia, assim, esgotou tudo a minha programação. Entender esse modo de funcionar, né? Esse seu jeito, você não quis, você não pediu, você nasceu.
é o que nós falamos quando falamos de temperamento. O temperamento é como um filtro, como eu recebo as coisas que vêm de fora, né? Deixa eu até interromper um pouquinho você, Ivonete, dica de leitura, dica de pesquisa. Vejam os temperamentos. É um assunto que eu acho incrível, é um assunto que mudou a minha vida, porque eu comecei a entender a minha forma de funcionar e, ao mesmo tempo, me policiar para não deixar sobressair coisas que não são tão boas. Eu acho que muito da minha mudança veio daí, dos temperamentos, desse conhecer os temperamentos. Ótimo, perfeito. Ao mesmo tempo que eu entendo e eu me percebo como eu funciono, né? Como a Ju disse, que para ela é terrível, né? Vou pensar que provavelmente ela também tem aí um percentual bom de melancólico, né? O melancólico é essa pessoa mais sistemática, metódica, né? Então, agora, se estivesse prevalecendo aí o sanguíneo chega, a mesa está meio bagunçada e está tudo bem. Ele ajeita ali do jeito, é a bagunça dele, é a organização bagunçada dele. E ele se acha e não tem problema. Mas o melancólico vai sofrer demais. Eu já aprendi, Ivonete, quando você fala de se conhecer, né? Eu já entendo esse meu funcionamento, então, assim, eu procuro dar aqueles 2 segundos na hora que acontece isso. Eu já criei o hábito, né? Eu sempre estou com um copinho d'água, uma garrafinha, alguma coisa, tomo aquele gole d'água, respiro fundo, sento e penso, né? Não foi minha culpa isso que aconteceu. Vamos aqui dar uma forma de organizar isso mais ou menos para começar o dia, para justamente não fazer o radicalismo de que se não está do meu jeito, não começo, não faço o meu checklist do dia, porque senão chega no final do dia a gente está acabada, né? A gente sofreu o dia inteiro com as coisas que não saíram da forma como a gente queria. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que entender que nós não somos os únicos personagens da história ali, e ao nosso corpo, a gente entendendo como ele funciona, você consegue, por mais que seja uma característica muito forte minha, eu consigo administrá-la hoje, né? Ótimo, perfeito, bem isso, administrá-la. Então, quando nos conhecemos, nós sabemos quais são os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. E a dica da Valéria aí, que realmente, quando ela diz isso fez toda a diferença, com certeza, porque eu me conheço, mas eu também passo a conhecer o outro. E eu passo a compreender que é um modo de funcionar do outro, sem exigir que o outro corresponda à minha expectativa, né? Exatamente. E aí, como a Ju disse, encontrei a mesa daquele jeito, eu sei, então espera. Eu não estou engessada de forma tão rígida que eu estrago o resto do dia. E aí, assim, normalmente os maiores problemas de relacionamento surgem a partir disso. Sim. Uma palavra-chave aí que você mencionou é a questão, além de ansiedade, né, que eu falo que é o mal da humanidade hoje, expectativa. Isso é um monstrinho que a gente alimenta, minha gente. Né? Então, assim, falando de rotina, a gente estabelece ali algumas atividades, mas não pode ser muito marcadinho, porque você cria uma expectativa em cima de coisas que você não tem controle. E quando vê realmente um pequeno detalhe, uma pequena mesa desarrumada, um copo fora do lugar, é capaz de transformar aquele teu dia num verdadeiro caos. Exato. Como não alimentar esse monstro? Como resolver isso? Olha só, você mesma já trouxe, repetiu a palavrinha-chave, expectativa. Né? Se eu estou com uma expectativa elevada demais, irrealista, olha, eu evito sair, eu não gosto de shopping particularmente, não gosto de tumulto, não gosto de dezembro no shopping. Até vou no shopping. Dezembro mas não dá. Dezembro
Não dá, gente. Mas se eu preciso ir ao shopping em dezembro, eu vou psicologicamente preparada. Vai ter fila, vai ter, dependendo da loja que eu quero, aquela muvuca. Então, psicologicamente preparada. Eu tenho uma dica também. Para visitar o Papai Noel, porque eu tive que levar minha filha no passado, Sim. 11 horas da manhã. O Papai Noel Ótimo. acabou de sentar na poltrona, tudo resolvido, não tem tumulto, não tem nada. É uma Ele maravilha. tá feliz da vida, porque acabou de tomar o café da manhã, tá tudo certo. Perfeito. Mas a cabeça Essas é uma grande coisas. máquina, né? A gente É. precisa estar muito atento. E essa questão do funcionamento do corpo, a Ju, em algumas trocas que a gente teve, ela falou até uma questão que todas as mulheres passam, que é a questão da TPM. E ela falando, Ju, você está aí, pode compartilhar, mas foi uma lição, porque assim, eu entendo que meu corpo não funciona igual sempre, e naquela semana eu sou mais lenta. Né, Ju? Fala um pouco disso, que eu gostei muito dessa tua fala. Essa foi graças à minha psicóloga maravilhosa, Maria Marta, que a gente conversando e falando sobre essas questões de se autoconhecer, de enxergar e de entender algumas coisas, né? Eu comentei com ela que eu observei que eu tinha semanas que eu tinha muito mais gás, semanas que eu estava um pouco mais devagar, e aí a gente falou assim, ela comentou comigo, deu a dica de, vamos anotar quais são esses períodos para a gente dar uma olhada, vamos ver. E aí foi aonde a gente descobriu os meus pontos fortes e os meus pontos fracos durante o meu ciclo, né? E a diferença que isso fez na minha vida, de eu entender que determinados dias eu tô com a minha energia, o corpo feminino, né? Tem muito disso, né? Tá com a energia toda ali focada na produção dos hormônios para fazer a menstruação descer, para a gente poder estar naquele momento. Então, a gente não vai ter energia para fazer algumas coisas. Não queira fazer uma faxina na casa inteira, que você não vai fazer. Não queira correr a maratona, porque você não vai correr. No próprio, eu estou até falando coisas diferentes, não só de trabalho, né? Mas qualquer coisa que a gente se programe, você vai fazer mais devagar. Então, você tem que... É até uma forma de você fazer um cronograma seu da vida ali, né? Você saber, assim, e na semana depois, você tá 1000 por hora, assim. Eu percebo, assim, que eu tô com uma energia fora do normal. Então, o que eu faço? É nessas semanas que eu preciso dar aquele gás, às vezes, de fazer algumas coisas que eu tenho que ter um pouco mais de energia mental e física mesmo, eu me programo que eu sei que nessa semana eu vou poder fazer e eu vou vencer e no final do dia eu vou estar com aquela sensação de uhul, terminei, né? Eu vou estar com aquela... ticando o caderno inteiro das tarefas, dos planejamentos que eu fiz, ficando feliz, às vezes até fazendo mais do que eu imaginava. E tem outros dias que eu vou ter que aceitar, que é ficar quietinha no meu canto, ali para me guardar, para me respeitar. Então, a gente até falou um pouco disso no primeiro episódio, né? De entender a gente e respeitar, né, algumas coisas que acontecem. Enquanto a gente não se respeita, também não adianta. Daí vai acontecer o que aconteceu comigo, né? Vai dar um burnout, vai dar alguma outra coisa, porque a gente não respeitando os tempos, acontece isso, né? E até me lembro uma frase que a Ivonete fala, que é quando eu estou enlouquecida, no olho do furacão, como essa semana e a anterior, ela fala assim, você não é boa sempre e tá tudo bem. Né? Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e está tudo bem. Então, quando eu tô surtada, eu falo, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer isso. Respira, como diz a Ivonete, tá tudo bem. Valéria. Tá tudo bem, eu acho que é uma frase incrível, né? Enquanto a Ju falava, foi exatamente essa frase que veio na minha mente. Por quê? Porque é o nosso organismo trabalhando. Nós, mulheres, não podemos nos comparar no sentido ao homem, como ele não tem TPM, ele não sabe o que é TPM. Ele vê o resultado, ele sofre as consequências da TPM, né? Mas, como a Ju disse, quando ela percebeu, opa, é por conta da TPM, é hormonal.
Não tem problema, tá tudo bem, eu não vou estar tão produtiva. Ok, eu estou psicologicamente preparada para isso. Eu sei que nesse período eu não vou produzir tanto quanto, e a maioria das mulheres sofre com a TPM. E aí nós vamos pensar o seguinte, nós mulheres somos seres emocionais, nós somos mais emocionais, o homem é mais razão, é uma verdade, é uma questão de cérebro. A área do nosso cérebro que funciona mais é justamente essa, das emoções. E aí a tendência de desencadear um transtorno psíquico, se não soubermos, se não nos conhecermos, se não fizermos a leitura, é muito grande a possibilidade. Por isso, nesse período, homens que estão nos ouvindo, tragam chocolate, tragam aquele vinhozinho de qualidade e aguentem a pedrada, porque nada como um dia após o outro. Isso passa. Isso passa. Uma dica para eles. Pense, você disse, nada como um dia após o outro. Pense no outro dia. Vai passar. O papo está muito bom, mas a gente já está na reta final. Para fechar o nosso raciocínio aqui. Importante na rotina, autoconhecimento. O que mais? O que a gente pode complementar desse momento que a rotina venha a nos contribuir? Ju? Ok, pensar assim. No autoconhecimento entra o quem sou eu, certo? Quais são as coisas que são importantes de fato para mim? Quais são os meus valores? Porque aí eu foco para essa rotina, né? Eu digo, eu olho para ela, eu tenho que olhar para ela e ver se ela está adequada comigo. Ela está adequada com os meus valores? Porque se eu estou dentro de uma rotina que está adequada, que vem ao encontro dos meus valores, ok, eu vou ter segurança, estabilidade, eu vou ficar bem. Eu preciso estar psicologicamente preparada para que essa rotina possa ser quebrada de repente, e não sou eu a questão, não fui eu que trouxe, tem o outro, o convívio, os relacionamentos. Talvez seja até a parte mais difícil, né? Exato. Com certeza, até porque nós normalmente temos a expectativa de que o outro corresponda àquilo que eu acho que é importante, aquilo que eu vejo, né, realmente que vale a pena, mas não é, e ele tem o modo de ser dele, ele tem o jeito dele, é o outro. É muito difícil, é o endereço mais difícil. Eu li essa frase, eu não me lembro o autor. O endereço mais difícil de ser encontrado é o outro. Fantástico. Espera, mas se eu me conheço e se eu entendo um pouco de temperamento, eu posso achar o endereço do outro facilmente. Uau. Então, a gente falou muito da parte ruim, né, da rotina e do planejamento, mas pensando nisso que você falou agora, né, Ivonete, a gente se conhecendo, entendendo um pouco das particularidades do outro, a gente chega no final do dia tendo uma rotina planejada, que ela possa ter ali seus escapes de outras coisas acontecendo. No final do dia, a gente chega com uma satisfação de que a gente conseguiu cumprir o que a gente gostaria, né? A gente termina o dia bem, né? Com certeza. É saúde mental. Então, assim, esse equilíbrio, não uma rotina, uma coisa tão engessada, não. A vida, tornando a vida leve. A vida não precisa ser pesada, né? E aí, realmente, eu posso chegar no final do dia sem estar estressada, extremamente ansiosa, brigando com Deus e o mundo. Não. Saúde mental. É saúde mental. Contribui. Recado dado, minha gente. Ivonete, eu quero agradecer muito a sua participação. Para nós é uma alegria ter você nesse segundo episódio. E não para por aí. No nosso quarto episódio, teremos dicas da Ivonete de como tornar sua vida mais leve.
Isso, ótimo, obrigada. Um privilégio, foi uma alegria muito grande participar desse momento com vocês. E obrigada, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada, Ivonete. Acredito que para todos isso deu um gás nessa quarta-feira, uma vontade de repente mudar alguma coisa, rever os seus conceitos, ou até quem sabe ligar e marcar uma consulta com um psicólogo para começar a se autoconhecer, que isso é muito importante. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço para todos e aguardem as dicas da Ivonete no nosso último episódio desse mês. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você.